Olá, que bom ver você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que essa mensagem que você vai assistir agora, ela vai edificar muito a sua vida. Mas antes de começar, é a primeira vez que você está aqui? Se for, você precisa então se inscrever. E não esqueça de clicar no sininho, assim ele vai te avisar todas as vezes que chegar alguma mensagem nova no canal. Pronto, agora você já está inscrito. Não se esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que as mensagens desse canal vão edificar a sua vida e de muita gente por aí. Boa mensagem! Glória a Deus, que bom! Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, nós vamos lá em 2 Reis 4. 2 Reis 4, versículo 1. É um texto clássico na Bíblia, né? Muito conhecido esse texto. Talvez você já leu um monte de vezes, já ouviu. Eu mesmo já ouvi um monte de mensagens, já preguei um monte de vezes nesse texto. Já ouvi muitas pessoas pregando, mas a palavra de Deus, ela se renova. Já preguei uns 50 sermões nesse texto, mas não vou pregar nenhum dos 50 não, tá? A gente vai renovando, é coisa nova. Deus vai fazendo coisas novas todos os dias. Amém? Como diz assim o texto lá? Nós vamos ver até o versículo 7, de 2 Reis 4. Diz assim o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Já oraram? Orar, né? Mas a gente começa a ler esse texto aqui, a gente vai ver que no finalzinho o profeta vira para a mulher e fala assim: ó, vai lá, paga a sua dívida. Essa dívida dessa mulher não era uma dívida muito baixa, porque eles iam levar os filhos daquela mulher para ser escravos. Não era uma dívida baixa. Ele mandou vender, vendeu, pagou a dívida e falou para ela: vivei do resto. Falou para ela viver. A gente não sabe se essa mulher viveu mais 100 anos, 80, 90, mas ela viveu do resto. Ela e os filhos. Então, esse azeite rendeu muito dinheiro, não rendeu? Entendeu? Rendeu muito dinheiro esse azeite. Aqui nós vemos um relato de um milagre. Um milagre que Deus fez. Nós estamos aí na campanha da provisão, né? Vou falar com você hoje sobre a provisão do Senhor. O Senhor, teu Deus, o Senhor, nosso Deus, tem uma provisão para você. E a provisão de Deus
ela vem para sobrar. Ela não vem faltando, ela vem para sobrar. Quem está entendendo? Quem quer a provisão de Deus? Olha só, para isso você precisa de ser um bom aluno. Quem é bom aluno? Você até escondeu a mão, né? Quem é bom aluno? Precisa ser um bom aluno. Precisa ser um bom aluno. Para você receber e para você também dar. Preste atenção. Jesus falou que nós somos discípulos dele. Amém? O que é um discípulo? Aluno. Discípulo é um aluno. Então, tem que ser aluno, tem que aprender. Eliseu, ele foi um bom aluno de Elias. Eliseu foi um bom aluno de Elias. Preste atenção no que Deus tem para mim e para você aqui nessa noite sobre provisão. E a provisão de Deus está sendo derramada. Olha só, Eliseu, ele foi um bom aluno de Elias. Nós percebemos que Eliseu, ele viu Elias ressuscitar um menino. Ele viu, Eliseu viu Elias ressuscitando o menino. O que Eliseu fez? Ressuscitou o menino também. Ele foi um bom aluno, ele viu o mestre fazendo, ele foi lá e fez também. Não é verdade? Ele viu como Elias rasgou as águas ruins e ele foi lá, alimentou a multidão. E o que ele faz? Ele viu ele multiplicando farinha. Ele viu Eliseu multiplicando farinha. O que ele faz? Multiplica o azeite. Ele foi o quê? Um bom aluno. Por quê? A provisão de Deus já foi derramada. Já foi derramada. Por que muitas vezes você faz alguma, você pede alguma coisa e não acontece? Porque você não observa uma simples coisa, o que Elias observava em Eliseu. Às vezes você busca conselho em um monte de lugar. Você fica observando várias coisas, você vê tudo. Você vê o Instagram todo dia, os stories, status, vê tudo. Mas você não observa o que os homens e as mulheres de Deus estão fazendo. Você não observa o que eles estão fazendo. Nós vemos aqui que Elias, ele aprendeu a reagir diante das provações, diante das dificuldades, diante das provas. Ele aprendeu a reagir e transformar aquilo em milagre de Deus, porque ele viu isso, ele viu Eliseu fazendo isso. Elias enfrentou dificuldades, e Eliseu viu, e aquela dificuldade ele transformava em bênção de Deus. Muitas vezes nós não ficamos ligados nas coisas, no que acontece. Nós temos vários exemplos, bons e ruins, mas a gente segue mais os exemplos ruins, não seguimos os bons. E nós vemos que nos bons exemplos nós temos hoje homens e mulheres de Deus que transformam dificuldades na provisão de Deus, dificuldades em bênção de Deus. Lá em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada um em suas necessidades em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele vai cumprir, Ele vai derramar a bênção segundo a necessidade de cada um de nós.
E o texto fala que Deus, ele é rico. Na sua riqueza, ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Nós vemos também na Bíblia vários exemplos de homens que seguiram bons exemplos, aonde a provisão de Deus chegou. Pedro, ele aprendeu uma lição quando Jesus mandou pescar um peixe e tirar uma moeda da boca do peixe e pagar a dívida. Eles deviam os impostos, tributos. Jesus fala com ele assim: vai lá e pesca o peixe, tem uma moeda lá na boca. Pedro foi lá, pegou, tirou, pagou. Pedro aprendeu ali uma lição. Às vezes acontece uma situação nas nossas vidas, é lição para algo que vai acontecer na frente, algo para a gente poder suportar ou passar ou desenvolver bem em algo que vem na frente, ou algo que Deus vai colocar nas nossas mãos. Deus nos prepara para colocar um negócio grande nas nossas mãos lá na frente. Pedro, ele aprendeu com isso. Quando Jesus fala com ele assim: ela pega o peixe. Pedro aprendeu com isso. Lá em Atos 3:6 tem Pedro executando, aplicando a lição. Pedro foi um bom aluno, ele aplicando a lição. Lá em Atos 3:6 diz assim: não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho isto te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro aprendeu que a provisão está na mão de Jesus, a cura está na mão de Jesus. Assim como Jesus proveu aquela moeda para pagar aquele imposto que ele estava devendo, ele falou assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas a cura do Senhor eu tenho. Levanta e anda em nome de Jesus. Uma grande lição é nas pequenas coisas, queridos, que Deus nos ensina grandes lições, e nessas pequenas coisas é que está a provisão de Deus. Às vezes nós ficamos esperando algo grandioso acontecer. Para acontecer o grandioso tem que acontecer o pequeno. Mas talvez você está pensando assim: mas como receber a provisão de Deus? Quem quer a provisão de Deus? Você está se perguntando: como eu vou receber a provisão de Deus? As atitudes da mulher aqui neste texto que nós lemos nos ensinam aqui lições sobre como receber a provisão de Deus em nossas vidas. Primeiro, no versículo 1, precisamos, a provisão de Deus, Deus já liberou. Deus já liberou a provisão, amém? Amém? Mas nós precisamos buscar a provisão no lugar certo. Procurar no lugar certo. O versículo 1 já diz isso. A mulher foi aonde? A Eliseu, servo de Deus, para receber do Senhor uma resposta. A mulher, ela não ficou andando por aí, não foi andando para vários lugares aí. Ela foi no homem de Deus. Quando nós batemos na porta de Deus, lá em Mateus 7:7 diz que Deus, ele abre a porta, ele promete abrir a porta quando nós batemos. Quando nós batemos, Deus, Deus, ele cumpre a promessa dele. Lá diz que ele bateu, ele abre. Bateu, ele abre. Por isso, nós precisamos procurar pessoas certas para nos abençoar. Pessoas certas. Nem todo mundo tem bênção. Fonte amarga não jorra água doce. Quem é doente não pode curar. Primeiro tem que ser curado, para depois curar. Tem gente que tem dificuldade em alguma coisa
e quer ajudar os outros na dificuldade que ela tem. Deus já liberou a provisão, mas a provisão está aí. Você tem que procurar no lugar certo. Se você estiver procurando, tiver uma dificuldade no casamento, você vai procurar quem para ajudar? Uma pessoa que está divorciada, que está separada, que está com problema no casamento. Você vê briga na frente de todo mundo. Porque todo casal tem ideia, não tem? Mas tem que ser fechado, né? Não precisa espantar fogo. Não é? Aí você vai. E as DR tem que ter mesmo. Se não tiver, dá problema. Se não tiver, dá problema, tem que ter mesmo. Vai. Mas você precisa procurar o quê? Pessoas certas para te ajudar. Não perca tempo reclamando, contando para todo mundo a sua vida. Abra o seu coração diante de Deus e com pessoas certas, pessoas de oração. Uma pessoa que é de oração não é uma pessoa que aparece orando, não. Tem gente que aparece orando. São igual os fariseus. Oravam em praça pública para todo mundo ver que eles oravam. Porque quem é de oração, ele vive. Ele só não fica, se você só não vê a pessoa orando, você vê ela, uma pessoa que é de oração, ela não fala mal dos outros, ela não faz fofoca, respeita a autoridade, é de oração. Uma pessoa que é de oração, ela nunca vai chegar para o pastor Denilson e falar assim: ô Denilson, ô Dé, porque se ela é de oração, ela vai respeitar a hierarquia, ela vai falar: ô pastor Denilson. Se Deus respeita, a pessoa de oração também tem que. E tem gente que fala assim: não, fulano é de oração. É sepulcro caiado. É sepulcro caiado. A provisão de Deus já foi liberada, gente. Procure pessoas de Deus para te ajudar. Homens e mulheres de Deus. E para isso você precisa fazer o que a mulher fez lá no versículo 2. Abrir, encontrou a pessoa de Deus, foi no lugar certo, está no lugar certo, está no lugar que é abençoado por Deus. Aí você vai fazer o que ela fez lá no versículo 2. Ela foi lá no homem de Deus e depois ela abriu o coração. Encontrou o lugar certo, abriu o coração. A mulher foi lá e contou o seu problema. Só que tem gente que também chega, senta, a gente quer, não fala, quer que a gente adivinha. Quem é adivinhação é feitiçaria. E a Bíblia fala que os feiticeiros vão ficar fora do reino do céu. Você tem que contar, você tem que falar. Se a Bíblia diz, Deus sabe de todas as coisas. Antes da gente abrir a boca para falar, Deus já sabe. Mas a Bíblia fala que a gente tem que pedir para Ele. Quanto mais para um homem, para uma mulher de Deus, está com um problema, está com dificuldade, você precisa de contar o seu problema, abrir a boca. A mulher, ela foi lá, abriu, ela contou, desabafou, abriu o coração. Lá em Marcos 10, 5, Jesus ele perguntava sempre aos oprimidos, sempre aos oprimidos. Lá em Marcos 10, 51, né, tem uma pergunta que Jesus sempre perguntava aos oprimidos. Ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Então você tem que, embora ele sabe, ele já sabe, mas ele está te perguntando: o que você quer que eu faça? O que ele está falando? A provisão já está aí, a provisão está aí. Você quer? Quer? Fala que quer. Abre a boca. Fala que você quer. Pede. Deus se interessa por nós. Deus se interessa por você. Deus se interessa e se preocupa com a minha e com a sua dificuldade.
E Ele promete atender todas as nossas necessidades. E a promessa lá em Isaías 65 diz que antes da necessidade aparecer, antes da gente abrir a boca para pedir, Ele já tem o livramento para a necessidade, para a dificuldade. Ele já tem. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a amar a Deus acima de tudo. E não valorizamos apenas o que precisamos, mas damos valor ao que Deus é. Às vezes nós valorizamos, as pessoas colocam valor somente naquilo que ele precisa. Mas quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós colocamos todo o nosso coração naquilo que Deus é. O interessante é que na oração que Jesus ensinou, Ele ensinou a gente a orar pedindo pão. De amanhã? De 2024? De cada dia. Isso não pediu pão de cada dia. Porque o sustento Ele que dá. A saúde Ele é que dá. A bênção Ele é que dá. A prosperidade Ele é que dá. E Ele já liberou essa provisão de bênção, de saúde, de vitória, da prosperidade. Ele já liberou sobre a minha e sobre a tua vida. No versículo 3 e 4 nós aprendemos aqui com essa mulher que ela ouviu que é a vontade do Senhor. Nós precisamos ouvir a vontade de Deus. Não adianta você ficar pedindo que Ele não atentar pela vontade de Deus. Deus sempre fala conosco. Você assustou e não, Deus não fala comigo não, Deus fala com você. Deus sempre fala conosco. A hora que Deus mais fala com a gente, sabe qual que é? Qual que é? É esse momento que está acontecendo aqui agora. Deus fala. Mas Deus fala comigo. Deus fala muito comigo na hora da mensagem. Na hora que eu estou preparando a mensagem, Ele já fala, me dá umas chicotadas, eu fico todo torto. E aqui sai mais ainda. Quando eu saio daqui, eu saio meio torto. Pode estar frio, pode estar calor. O ar-condicionado pode estar ligado, descer aqui, pode torcer a camisa que vai pingar. Molha tudo. Molha tudo assim nas pernas. Deus fala conosco, gente. Deus fala conosco. Muitas vezes nós é que não percebemos o que Ele está falando, ou muitas vezes nós nem queremos ouvir o que Ele está falando. Não, isso aqui eu não vou fazer, não. Nós damos muito pouco. Tem um ditado que fala, a gente dá um tijolo sem braço, um negócio assim, né? Tem um ditado assim, não sem braço, não quero. Mas quando nós ouvimos o que Deus ensina, Ele multiplica. É Ele que multiplica. Nós ouvimos o que Ele ensina, Ele multiplica. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, como Samuel pediu ao Senhor. Samuel disse assim: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Então na hora da mensagem a gente tem que parar e falar assim: Senhor, fala, o teu servo, a tua serva está ouvindo. Eu preciso receber algo do Senhor. Deus sempre tem uma resposta para as nossas necessidades. Sempre tem. Deus mostra a solução, porque a provisão Ele já liberou. Aí Deus mostrou. E nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Lá no versículo 5. De que adianta ouvir sem obedecer? De que adianta? A mulher ouviu. Não ouviu? Se ela não obedecesse, os filhos dela iam virar escravos.
E ela ia para a rua mendigar. De que adianta ouvir e não obedecer? Lá no Salmos 37:4 diz: confia no Senhor e faz o bem. Para dar certo, olha só, a provisão foi liberada. Deus vai liberar a provisão. Essa dificuldade, essa adversidade, essa doença, esse mal que você está passando por ele, esse deserto que você está enfrentando aí, Deus já liberou a provisão. A provisão já foi liberada. Agora, para dar certo é necessário fazer o que é certo. Teimou, né? Para dar certo é necessário fazer o que é certo. Às vezes Deus nos permite ser testados para ver se somos obedientes, se vamos mesmo obedecer. Porque a desobediência traz consequência e sacrifício. O desobediente tem que sacrificar. O obediente não precisa de sacrificar. O obediente tem que fazer o quê? O que ele vai fazer? Só colher as bênçãos, porque a provisão já foi liberada. A provisão foi liberada. Então ele tem que escolher as bênçãos. E isso leva a pessoa no outro nível, que está lá no versículo 6, que é desejar mais de Deus. Nós vemos no texto aqui que todas as vasilhas que a mulher conseguiu foram cheias. Imagina se ela tivesse conseguido mais vasilha. Se ela fosse lá na casa do pastor Denilson, ela ia conseguir mais vasilha, cara. André tem muita lá. Entende? Então, se ela tivesse mais vasilha, ela ia ter mais provisão. Parece que aquela mulher não queria parar. Ela teria continuado, se pudesse. Então, ela falou com o filho dela: traz mais vasilha. Ele falou assim: não acabou. Ela queria mais. Como o povo de Deus, lá no deserto, o maná só parou quando eles entraram em Canaã. Deus tem provisão para você, e nós aprendemos com isso. Essa provisão que Ele tem para você é derramada sobre a sua vida todos os dias, todos os momentos. Mas ela vai parar quando você chegar na Canaã celestial. Porque lá você não vai precisar disso mais, né? Porque isso nós precisamos é que na terra, lá na Canaã celestial, nós vamos viver felizes eternamente. Mas aqui na terra nós vemos o agir de Deus em nossas vidas. E quando nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, nós ficamos impressionados com o poder do Senhor sobre nós. É ou não é? Às vezes Deus faz uns negócios assim que eu fico de boca aberta e falo assim: nossa. Abra a boca e fala: não, Deus fez. O que eu tenho que fazer? Agradecer. 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 E buscar mais ainda a presença de Deus. Então busque cada vez mais de Deus na sua vida e saiba que Deus tem muito mais para derramar na sua vida. Nós precisamos buscar mais. Tem até uma música, até um texto bíblico, né? Fala que tem pessoas que o nível de conhecimento dela com Deus fica só no tornozelo. Outros vai um pouquinho para o joelho, outros chegam na cintura, outros chegam nos ombros, né? Mas nós temos que fazer o que? Nós temos que nadar. Não pode dar pé, não. Pode dar pé, não. Nós temos que nadar. Tem que nadar. Tem que entrar mesmo. Busque mais de Deus até você estar nadando no Espírito Santo de Deus. Aí você vai colher todas
as promessas que Ele tem para a sua vida, porque a provisão já foi liberada. Aí quando isso acontece, o que você tem que fazer? O que resta para você fazer? É o que a mulher fez lá no versículo 6. Contemplar o milagre. Contemplar o milagre. Imagine quando aquela mulher olhou para trás e viu aquele monte de vasilha cheia. Imagina, vamos fazer uma aplicação para contextualizar, trazer para o dia de hoje. Você está com uma dívida de R$1.000. Vamos supor que os R$1.000 é o azeite. Aí você começa a encher. Você tinha R$2. Eu ia falar R$1, não tem nota de R$1, né? Com R$2. Aí você começa a colocar R$2 nas vasilhas. Acabou a vasilha, você olha para trás, todas as vasilhas estão lotadas de nota de 200. De nota de 200. Não é bom. Você tem que fazer o quê? Contemplar o milagre. Nós precisamos aprender a contemplar o milagre de Deus. Deus está fazendo, mas tem que contemplar o milagre. Contemplar o milagre. Às vezes nós percebemos o quanto Deus já operou em nossas vidas, mas nós ficamos estagnados, como se não tivesse acontecido nada. Tanta coisa boa que Deus fez na sua vida. Tanta coisa boa. A gente não dá uma glória, a gente não dobra o joelho e não agradece, a gente não conta para fortificar a fé do irmão. A gente não conta, a gente fica só para a gente, Tem gente que fala assim, eu não vou contar não, senão vem o zoe gordo. Para o oi gordo, tem Corílio Diet, que é o Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus é o Corílio Diet, que derrama lá e pronto, acaba com o oi gordo. Fica forte, tem que se contar. Todas as vezes que Jesus curava alguém, falava assim, vai lá e conta. Quantas vezes a gente recebe milagre, a gente quieta, a gente não fala. Isso é o quê? Eu vou te xingar agora, mas então tem que xingar. Isso é ingrato, isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Não perceber e não contar o que Deus está fazendo na sua vida é ingratidão. Isso é ingratidão. A Bíblia fala que Josafá estava no meio de uma batalha. Deus mandou ele ficar parado e só contemplar as maravilhas que Deus faria na sua vida. Às vezes nós estamos no meio da luta, como Josafá, no meio da luta, na guerra. Aí Deus fala com você assim, ó, só contempla o que eu estou fazendo na sua vida. Só contempla o tanto de pessoa que tem um monte de gente ali, ó, que quase é sócio da farmácia. De tanto remédio, sai de lá com um monte de sacola, tá pesado de remédio que a pessoa toma. E você toma 2, 3, ou talvez não toma nenhum. Meu, graças a Deus, 54 anos não toma um remédio. Não toma um remédio. Não é porque não precisa estar. Você acha que eu não tenho motivo de agradecer a Deus por isso? Não, tem que ser grato e louvar a Deus por isso. Tem amigos meus mais novos do que eu que tomam remédio para pressão. Não é pressão, é 10 por 6. Só de beber. Acho que por isso que eu vou dormir um pouquinho. 10 por 6, só de beber. Um dia que eu estava 14 por 8, eu estava passando uma subiu, a pressão está alta. Eu vou lá no médico, a pressão está alta, mas está normal, né? Essa não é normal para mim, não, está alta. Está alta, porque a minha é 10 por 6. E quando eu descobri que é 10 por 6, o médico falou um negócio comigo que me deu um susto. Eu começou a pressão baixa. Sabe o que isso significa? Não o quê? Você vai viver mais que tem pressão alta. Então tá bom.
Então, gente, nós precisamos de contemplar mesmo no meio da luta. Deus está mostrando, então contempla o que Deus está fazendo na sua vida, porque a provisão dele já foi liberada. Contempla isso aí. No versículo 7 aí, já fala que aquela mulher contou a bênção que recebeu do Senhor. Você está contando o que Deus está fazendo em você, a bênção que Deus está te dando? Precisa contar. Quando o crente é abençoado, ele conta a bênção. Amém? Ele conta a bênção. Lá em Atos 4:20 diz assim: ó, não podes deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Domingo eu já falei, né? A pessoa, quando ela converte, ela está no primeiro amor, ela quer falar de Jesus para todo mundo. Isso é uma grande bênção, a bênção da salvação. Depende de contar todo dia, não é só no período de novo convertido, né? Você tem que falar todo dia de Jesus para alguém. Tem que falar de Jesus, tem que ter alegria em falar isso. Por quê? A salvação é um milagre. As bênçãos que Deus te dá é um milagre. O cumprimento da provisão de Deus na sua vida diariamente é um milagre. E o testemunho é o quê? Concretização do milagre. Porque quanto mais você testemunhar, mais bênçãos Deus vai te dar. Mais bênçãos Deus vai te dar. Então, receba a provisão do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Aprenda a depender de Deus em tudo. E aprenda a acreditar no sustento do Senhor. Aprenda a acreditar no sustento dele. Procure pessoas de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor. Ouça o que Deus tem para te orientar e para te orientando. Obedeça ao Senhor. Deseje mais de Deus. Contemple as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida e testemunhe o seu milagre, que Deus vai fazer mais e mais milagres na sua vida. Deus vai derramar mais e mais poder na sua vida, porque a provisão dele já foi liberada para a sua vida. A bênção de Deus já foi liberada para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que são mais de 8.000 promessas. Assim como essa mulher, ela foi lá no homem de Deus. E o homem de Deus que aprendeu foi um bom aluno. Hoje nós temos homens e mulheres de Deus aqui neste lugar que são bons alunos. Se você vir, se você acreditar, se você confiar, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. E se você testemunhar, maiores Deus vai fazer ainda. Ou melhor, vai fazer mais ainda na sua vida. Amém? Está entendendo como é que funciona as coisas? Está entendendo? Sim ou não? Amém. A provisão de Deus foi liberada. Amém. As promessas de Deus, as mais de 8.000, a maioria delas é para cumprir aqui na terra. E você que é fiel, você que é temente a Deus, saiba de uma coisa: você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Se você for obediente a Ele. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus não tem compromisso individual com uma pessoa, ele tem compromisso com a palavra. Todos que estiverem na palavra de Deus, as bênçãos de Deus são as bênçãos de Deus. Amém? Amém? Esse negócio, para a gente finalizar, tá? Que o horário, eu falo, pregar dia de semana é ruim, porque é só 30 minutos. Domingo é 40, 10 minutos a mais, faz uma diferença, vocês não sabem, para quem prega, né? Faz uma diferença enorme, tá? Mas olha só, esse negócio que espalharam por aí, de teologia de prosperidade, vou falar com você uma coisa:
Deus já liberou a provisão. Deus já liberou a bênção. Mas ela está aqui. Na palavra dele. Não adianta você querer negociar com Deus. As bênçãos dele, o que você vai pagar por elas é a sua obediência a ele. É viver a palavra dele. Aí essas bênçãos vão chegar e vão te pegar. As bênçãos dele vão te carregar. Você vai ficar cheio da bênção, das bênçãos e do poder de Deus, da unção de Deus. Está entendendo? Porque o que ensina por aí de prosperidade não tem nada a ver com o que Deus prometeu. Sabe o que é prosperidade? É uma das provisões de Deus. E foi liberado. Está liberado. Eu não tenho 1 milhão na conta, não. Eu sou próspero. Como eu falei para você, tem 54 anos, não tomo um remédio. Isso é prosperidade. Eu não necessito de tomar um remédio. Prosperidade é o quê? Ausência de necessidade. Prosperidade. Eu não tenho 1 milhão na conta, não. Mas se der falar comigo assim, ó, vamos rachar uma pizza, vou ser a metade do dinheiro que eu tenho. Metade que eu tenho, vamos lá. Tá vendo? O que? Isso é prosperidade. Só que as pessoas pensam que prosperidade é você ter. É que eu já preguei aí uns dias atrás aí, o mais importante que ter é ser. Ser salvo, ser cidadão do céu, ser próspero, ser abençoado por Deus. É receber a provisão diária de Deus todos os dias. Porque, querido, você precisa de todos os dias, ao final de um dia, antes de dormir, dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, muito obrigado. Porque eu estou vivo. Isso é uma prosperidade. É uma bênção. Porque quantas pessoas levantaram hoje e estavam em ML agora? Quantos? Você está aí. Agradecer a Deus. Pastor, mas eu tomo uns 10 tipos de remédio. Fica triste, não? Fica triste, não? A provisão de Deus foi liberada para a sua vida também. Sabe o que é? Deus está te lapidando, está te preparando. Na hora certa, Ele vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Ele vai concluir. Fica tranquilo. Agora, não vai chegar em casa e jogar os remédios fora, não. Deixa o médico liberar. O médico é instrumento na mão de Deus. Quem deu sabedoria para o médico foi Deus. Quem deu sabedoria para o pessoal da farmácia lá fazer os remédios químicos, preparar remédio, foi Deus. Então não vai sair de qualquer forma, não. Espera. São tantos testemunhos de pessoas que tomavam muitos remédios e hoje não tomam nada com liberação médica. Mas a salvação não precisa tomar mais nada. Para você ter uma ideia, para a gente finalizar, o que é bênção e previsão de Deus? A gente testemunho precisa de contar, né? Precisa de contar. Vocês sabem que hoje está fazendo exatamente 8 dias, né? 9, que meu pai faleceu, 8 que ele foi sepultado. Hoje. Minha mãe estava com um nódulo no seio. E nós ficamos todo mundo preocupados. Meu pai morreu, câncer no pâncreas. E agora minha mãe, não vamos fazer. Essa semana mesmo com dor, com tudo, te leva no médico, levei ela lá.
fez uma mamografia, fez um ultrassom. Aí ontem eu levei ela no médico para levar os resultados. O médico olhou, não, não tem mais nada. E falou assim, ó, vou deixar o pedido para a senhora voltar aqui no dia 12 de janeiro de 2024 para fazer outra. Só daqui um ano, preciso voltar. Minha mãe me virou e falou assim, mas será que vai chegar até lá? Eu falei assim, não, só ainda vai fazer umas 20 dessas aqui ainda. Se Deus permitir, vai mesmo. Isso é o quê? É provisão de Deus, é bênção de Deus. Aí as pessoas ficavam, mas seu pai morreu. Meu pai morreu. Viveu bem. Muito. Foi abençoado por Deus, posta a provisão de Deus esteve na vida dele. 82 anos crente. 60 anos na mesma igreja. Na mesma igreja. 60 anos na mesma igreja. Você tem ideia? Na mesma igreja, 60 anos. Tem 7 filhos, não enterrou nenhum filho. Porque um pai enterrar um filho dói. Dói. Porque não é o natural. O natural é os filhos enterrar os pais. Então ele não enterrou um filho. Viu netos, bisnetos. Quase tataraneto, não é capaz, né? Não tem feito muito, mas viu bisneto. A Bíblia diz que os netos são coroa. Para os avós são coroa. Coroado já pelo netinho, né? É bênção. Está vendo? As pessoas falam, mas é a vontade de Deus, é o plano de Deus, nós temos que fazer o quê? Agradecer e louvar a Deus em tudo, porque a provisão dele está sendo derramada sobre a mim e sobre a tua vida todos os dias. Amém? Quem crê? Diga amém. Eu creio. Eu recebo a provisão diária do meu Deus sobre a minha vida. Deus tem bênção, Deus tem vitória para a sua vida. Busque no lugar certo, com as pessoas certas. Fale com as pessoas certas. Abra a sua boca, fale com Deus. E o milagre vai acontecer na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.